Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Fugindo um pouco do nosso assunto principal do canal, que é usinagem CNC, né? Nós vamos abordar uma série de casos contados no livro Mundo Corporativo, Max Gehring. Na minha opinião, é um dos maiores entendedores desse mundo corporativo, que é o mundo empresarial, né? Ele é uma das pessoas que eu mais respeito quando fala nisso. O outro é o Luiz Marins, que coincidentemente é aqui de Sorocaba também. Como que vai ser? A gente vai, cada capítulo aqui nós vamos comentar, vamos ler, né? São casos que ele contou na Rádio CBN, nos seus programas matinais de 2004 a 2007. Cada vídeo, né? Contar um caso que daqui 66 casos, né? Então cada vídeo a gente vai contar um caso. Eu vou ler, né, o capítulo e depois eu comento, tá? Eu vou fazer um comentário pessoal. Cada um, se você tiver a sua opinião contrária, deixa aí embaixo o seu comentário, a sua opinião. Nem todo mundo enxerga as coisas da mesma forma, né? Tá? Eu tenho mais de 40 anos de convivência dentro das empresas do Brasil todo. Convivi com pessoas, em empresas pequenas, microempresas, até empresas das maiores do Brasil, né? Que não é bobo nem nada, vai pegando um pouco de experiência nesse mundo corporativo. Tem uma opinião já pelo que viveu, ok? Agora vou deixar vocês com mais um capítulo, mais um caso muito legal. Vale a pena, viu? São casos curtos, mas são bastante interessantes. Assista aí que vale a pena, tá bom? Eu gostaria de lembrar a todos que assiste ao canal, que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Caso 11. A evolução da avaliação. Toda empresa quer ter um ambiente saudável de trabalho. Para conseguir isso, é preciso saber o que se passa na cabeça dos funcionários. Há duas maneiras da empresa conseguir as respostas corretas. A primeira é a pesquisa do clima, na qual todos os funcionários são convidados a responder se a temperatura da empresa está fervendo ou o relacionamento está gelado. A segunda maneira é uma cerimônia anual chamada avaliação de desempenho. Nesse dia, o subordinado senta à frente do chefe e pode dizer tudo o que está pensando sobre si mesmo, sobre a empresa e sobre o futuro. Mas, para que o subordinado consiga se sair bem no dia da avaliação, ele precisa saber dar a resposta certa. E a resposta certa muda conforme o tempo passa. Aqui vai um resumo de como funcionaram as avaliações através dos tempos. A década de 70 ficou conhecida como a fase do levantamento de expectativas. O funcionário entrava na sala do chefe e o chefe falava: "Senta aí, Túlio. Algum problema?" E o Túlio sentava e respondia: "Como assim?" O chefe encerrava a avaliação: "Certo, nenhum problema. Entra o próximo." A década de 80 foi a fase da valorização do indivíduo. O chefe falava: "Senta aí, Túlio. Algum problema?" E o Túlio, que já sabia a resposta, sentava e dizia alegremente: "Nenhum problema, chefe." E o chefe ficava uma arara: "Como não? Tem problema sim, senhor. Vamos traçar o seu perfil psicológico para descobrir o que é." A década de 90 foi a fase da ênfase dos resultados coletivos. O chefe falava: "Senta aí, Túlio. Algum problema?" E o Túlio, que havia aprendido a lição do ano anterior, sentava e respondia: "Ah, sim, vários problemas." E o chefe falava: "Não tem problema não, senhor. Nossa última pesquisa mostrou que 97% dos funcionários estão satisfeitos com a empresa. Se você é um dos 3% que não estão, você não tem problema, você é o problema." Finalmente veio a década de 2000, do emprego difícil, dos chefes estressados que querem tudo para ontem. É a fase do todo cuidado é pouco. No dia da avaliação anual, o subordinado entra na sala e
e o chefe diz: quem mandou você sentar, Túlio? Meus amigos, esta avaliação ela tem como objetivo a integração do funcionário e do chefe, a empresa, né? Mas aí mostra pelo texto do autor que sempre há divergência, nunca bate as coisas, né? Quando o funcionário fala uma coisa, o chefe quer outra. Quando o funcionário no outro ano fala outra coisa, o chefe queria outra coisa. Então nunca entra num acordo aí, só serve para dar divergência. Então isso que mostrou de década para década, né? Agora sobre a avaliação, aí já o bicho pegou, tá? Porque a avaliação pesa mais. Essa tal dessa avaliação é muito interessante, né? Ela tem como objetivo de fazer uma integração entre o chefe, a empresa e o funcionário, mas no fundo ela torna o ambiente um pouco humilhante para o funcionário, né? Ele é exposto a uma avaliação, eu acredito, um pouco idiota. Por quê? O chefe tem a vida toda para avaliar o funcionário, o chefe tem a obrigação de avaliar se o funcionário está sendo um bom funcionário ou não, e tomar as medidas, conversar com o funcionário a respeito dos pontos negativos, das coisas que a empresa espera melhor dele ou não. Ou observar se o funcionário está descontente, conversar com ele no dia a dia, ver qual que é o problema que está acontecendo. Às vezes ele está com problema em casa, às vezes não é um problema nem com a empresa, às vezes é em casa. O chefe ele tem que ter essa sensibilidade, ele não pode qualquer coisinha ou mandar embora o funcionário, despedir, ou já tomar como uma coisa ofensiva para a empresa. Então ele tem que buscar dentro do funcionário, essa que é a qualidade do chefe, essa é a qualidade do líder, que a maioria do líder, sabe o que é? Líder político, é o pessoal que sobe fazendo média, boa parte, não estou dizendo todos, hein? Você que subiu aí, que é chefe, aí não se ofenda, que você pode ser uma das exceções, mas boa parte é político, não tem capacidade para ser chefe, é apenas aquela política, é um Maluf na vida, então sabe balancear aí, fazer a média aqui, a média lá, fofoquinha aqui, fofoquinha lá, e vai subindo o degrau, vai pisando aqui em um, pisando em outro lá. Então são pessoas que não têm qualificação para enxergar as qualidades e os problemas dentro do funcionário. Então, às vezes um coitado está tendo um problema em casa, tem doença em casa, ou está tendo um problema em relacionamento com a esposa, ou tem um problema sério, a vida dele está destruída lá fora, e você fica cobrando dele que ele tem que estar com um sorrisinho na empresa, achando que ele está fazendo por causa da empresa. Chega junto com o funcionário, tenha parceria com ele, tenha a confiança dele para ele passar para você até os problemas pessoais dele. Não ficar puxando coisa do funcionário para ele falar alguma coisinha de grave para a empresa, você sair espalhando para ferrar com ele, para ferrar com a vida dele. Boa parte faz isso, viu? E sobre essa entrevista também tem aquela coisa da qualificação, né? Se o funcionário não tem a qualificação, por que ele foi contratado? Por que ele foi colocado ali então? Depois de um ano, depois de 10, 15, 20 anos que vai ver se você tem qualificação para o cargo ou não? Por que avaliação então? Quando você vai ser avaliado, você vai ser avaliado por um mestre naquele assunto que você executa na sua empresa, você tem até orgulho de ser avaliado por aquela pessoa, aquela pessoa faz você crescer. Ela pode mostrar para você alguns fatos que você pode melhorar aqui, melhorar lá, tal. E você leva isso muito a sério, porque não leva isso como ofensa, até leva a sério, porque você está tendo a lição de um mestre. Então o teu chefe é um mestre, é um parceiro seu. Aí é legal, aí essa avaliação serve. Agora, quando você tem um chefe que não tem 5% do seu conhecimento e vem com indicações para você, faça isso, é melhor fazer aquilo, você tem qualificação para isso, para aquilo, você percebe, você sabe, você tem o histórico dele. O cara que não sabe apertar um parafuso e vira chefe, vira teu chefe. E aí ele vem falar abobrinha para você. Isso dói, isso é difícil. Difícil engolir. Às vezes você engole uma semana, um mês, 2, um ano, 2, 3. Mas muito tempo não vai, não desce. Pensa bem. Não pelo orgulho de ser chefe, não. Às vezes você não tem intenção nenhuma de ser chefe. Mas um cara que fica te enchendo o saco, que não sabe 5% do seu conhecimento, e que você sabe que é puta de um político, um cara que falso com todo mundo.
já, olha, nesses anos todos vi cada coisa que esse negócio de avaliação do funcionário pode até ser feito anualmente. O chefe pegar a avaliação e fazer sozinho, ou depois, o dia a dia, ele conversar com o funcionário como é feito. Não precisa expor o funcionário sentadinho na sua frente, que nem fosse uma audiência jurídica, né? Que você está à frente do juiz que vai te julgar, vai te condenar ou não, né? Isso aí é muito ridículo, muito ridículo. Eu acho que acabou já. Não sei se tem empresa que faz isso ainda ou não, mas é ridículo. Se você faz, pensa bem nisso e a forma que é feita, tá? Respeite teu funcionário, assim como o funcionário tem que respeitar o chefe, né? Então, acho que o respeito tem que ser mútuo, né? Mas veja bem o jeito que você leva esse tipo de avaliação aí, esse negócio de entrevista, tudo, de funcionário que já era para ser conhecido, né? O cara trabalha 15 anos numa empresa e precisa passar entrevista para saber o que o funcionário é, as qualidades, todo mundo já sabe as qualidades e defeitos, todos nós temos qualidade e defeito. A empresa tem, o chefe tem, a gente tem, todos temos, né? Só que quando você está feliz, você esquece até os defeitos e vê mais qualidades, né? Então, isso que eu até sugiro a todos, tanto de um para outro, esquecer os defeitos que todos temos e observar mais as qualidades, e todo mundo vive feliz. Todo mundo ganha o seu pão honestamente e de forma que vai beneficiar a própria empresa, tá? Porque a empresa quer funcionários felizes. E quando você tem um funcionário feliz, você sabe que ele é fiel. E quando você tem um infeliz que quer trair a empresa, não tem quem segure. Nós falamos até agora do chefe chato, aquele chefe chato, o falso, né? Que você acaba não confiando. O funcionário percebe aquele cara que tem esse perfil. Mas tem aquele que é o paizão, aquele que na entrevista, na avaliação, ele tem toda a sinceridade com o funcionário, age para a melhoria do funcionário mesmo, ele quer o bem do funcionário, ele é parceiro do funcionário, para que essa união, quem ganha com isso é a empresa, né? Com certeza a empresa vai ganhar com isso. E essa é a melhor situação, onde o chefe, amigo do funcionário, o funcionário amigo do chefe, fidelidade um para outro, o funcionário honrando e abençoando a empresa que ele põe o pão na mesa, né? Então essa é a melhor situação. O problema é que às vezes criam rivalidade entre o capital e o trabalho. Isso vem de tempos. O pessoal que quis implantar o comunismo no mundo criou essa rivalidade entre o capital e o trabalho. Então, tornou inimigo um do outro, rival um do outro. E, na verdade, tem que haver uma parceria entre o capital e o trabalho. Um depende do outro. O capital depende do trabalhador, que gera o capital. E o trabalhador depende do investidor, do capital, né? Que lhe dá o trabalho e o ganho de vida. Então, a parceria é a melhor situação. A parceria sincera, né? Sem aquela coisa da traição, do esconder as coisas, sempre uma coisa em aberto entre o funcionário, o chefe e a empresa. Aí todos ganham. É a melhor situação. Ninguém é inimigo de ninguém, ninguém é rival de ninguém. Todos têm que se dar as mãos e seguir em frente, porque um depende do outro. Essa é a minha opinião. Eu acho que a melhor situação é essa. Ninguém querer ser mais que ninguém e ninguém prejudicar ninguém. Todos se ajudarem. Essa é a situação que eu prego. Sempre preguei isso. Ok? Abraço.